mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. E estamos de volta com o nosso último bate-papo, finalizando a programação da 4ª edição do Cine Verão, Festival de Cinema da Cidade do Sol. Ainda dá tempo de você assistir aí a nossa programação, que está disponível no site Cine Verão. Curta os filmes, compartilhe e vamos ao nosso último bate-papo. Agradecer desde já a presença de Alice, de Marilande. Esse bate-papo a gente traz para o debate as plataformas digitais para a difusão do audiovisual. E aí a gente aproveita essa experiência que Marilande tem através do Cinepoti, que a Alice Carvalho traz através da trajetória dela com a websérie Septo, para que a gente possa tá trazendo aí questões importantes sobre esse consumo do audiovisual nessas plataformas digitais, que talvez até possam ter se evidenciado, né, um pouco assim também nesse estado de pandemia, seja nós produzindo um pouco mais, o público buscando, né, esse consumo também de forma mais forte. Eu vou pedir para que cada um já faça uma apresentação, né, já fale um pouco dessa experiência em cada lugar, ou seja, o que vocês também quiserem trazer, o papo é à vontade e espero que flua e que seja gostoso. Ok, obrigada. Então, boa noite todo mundo, né, nesse verão pandêmico, que cá estamos na praia, no vento, com a máscara. Olhei para o copo d'água assim, gente, que desafio tomar água numa mesa agora, né? Porque como é que a gente vai ter que tirar a máscara para tomar água?
E é no meio dessa realidade toda de novidade que surge o Cine Poti, que é um projeto, né, de difusão, preservação do cinema potiguar. É importante lembrar, meu nome é Marilande Brito, sou do IFRN e estou aqui representando todo um conjunto de pessoas, né, porque o Cine Poti é uma ação da Cinemateca Potiguar, uma ação de difusão. A gente já trabalha com preservação, memória e difusão do cinema potiguar. Então, a gente estava acostumados, né, a fazer exibições dentro do IF, né, que a gente já tem aqui, de vocês como parceiros, e tantas pessoas do audiovisual, para bate-papo. Levamos exibições para o Paço da Pátria, Centro de Convivência nas Rocas. E a gente estava alicerçado nessa realidade física, ainda com o desafio de pensar a digitalização do acervo quando vem a pandemia. Porque a gente estava, poxa, a gente tem que trabalhar a digitalização do nosso acervo, como vai ser, como que a gente vai chegar na casa das pessoas também dentro desse sentido da atualidade, né? Que modernidade já é atualidade. E aí é quando surge a pandemia e a gente, aquilo que era uma dúvida de precisamos resolver isso, não tem como a gente não resolver agora. E o que a gente estava assim, pensando um aplicativo para fazer a contagem dos filmes físicos de quem assistia lá na Cinemateca e pensando como digitalizar algum acervo. E aí, com isso, a gente esquece todas essas perguntas e vai para uma maior. E o como vai fazer isso? Nós somos professores de audiovisual, a gente pensa o fazer audiovisual, nós que fazemos o Cine Poti, nós não somos a tecnologia. Então, a gente foi aprender, toda a equipe do Cine Poti estava junto nessa, aprendendo o que é uma plataforma, estudando as demais plataformas. A gente vive um momento, né, de um tempo para cá, de surgimento de plataformas. A gente começou com as plataformas comerciais, mais convencionais, e a gente começa a ver plataformas temáticas. Então, a gente tem o cinema negro representado, o cinema brasileiro representado em plataformas LGBTQI+. E a gente, poxa, a gente é uma cinemateca do Rio Grande do Norte. O nosso trabalho é trabalhar pela preservação e difusão do cinema, do audiovisual do Rio Grande do Norte. Então, vamos pensar o como fazer isso também digitalmente. E com isso nasce o Cine Poti, que o próprio nome também, né, tem toda essa memória indígena nossa, que a gente pensou ainda em algum momento, alguma coisa, os Flix da vida, vai ser Portflix, Cinemateca Flix, e de repente a gente, não, vamos ancorar no que nós somos, na nossa memória. É uma plataforma colaborativa, então a gente do IFRN pensou o como fazer isso, como montar esse lugar, esse espaço, para ter esses filmes juntos. Mas, no fundo, é uma plataforma que depende da colaboração de todo mundo. Como a companheira Alice, que aqui está, que tem, né, material na plataforma também, que ela é mais um caminho. E, de forma geral, assim, nasce o Cine Poti, depois a gente vai falando com detalhes, mas a intenção era continuar com o encantamento do que é o cinema potiguar. Porque, fisicamente, a gente chegava nos lugares e exibia filmes do Rio Grande do Norte e a gente viu o encantamento das pessoas. Caramba, aqui tem produto audiovisual, a gente faz websérie, a gente faz documentário, a gente faz filme, né? Que aí você vai também nesses lugares explicar que documentário também é filme, a diferença entre ficção, documentário. Então, a gente queria continuar levando esse encantamento e a identidade, porque quando a gente vê no conteúdo audiovisual que tem aquela paisagem que eu conheço, o meu sotaque, a gente está trabalhando a nossa identidade e, com isso, vem o Cine Poti nesse mundo da atualidade. Eu sou Alice Carvalho. Boa tarde, boa noite ou bom dia, depende da hora que você esteja assistindo essa conversa. Acho que o meu início de enveredamento para o entendimento do que é pensar audiovisual para as plataformas digitais, né? Hoje eu me entendo para além de autora e de atriz, né? E de coordenadora de marketing e merchandising para esse tipo de produto para a web, né? Porque eu passei por um aprendizado que foi, não sei se a palavra seria autodidata, mas foi empírico, né? Junto com meus colegas, junto com todo o Caboré Audiovisual, junto com o Brasileiríssimos, né? Que é o distribuidor da gente a nível nacional. E só uma pausa aqui para ajeitar aqui a máscara. E isso começou a acontecer em 2016, né? Eu criei Septo e foi uma criação que foi compartilhada, mas foi uma ideia que surgiu de mim em 2016.
Foi pensado inicialmente para ser um curta-metragem, né? Junto muito com essa onda, né? Essa onda que o Caboré Audiovisual vinha, né? De colegas que eu já conhecia de longe, que admirava bastante o trabalho, e de um desejo de experimentar a linguagem audiovisual, né? Eu sou uma atriz que eu venho do teatro e estava com essa sede de experimentar a linguagem, experimentar o formato, né? Entender minha ferramenta de atriz dentro dessa linguagem. E foi algo que foi surgindo de uma maneira muito orgânica, e aí eu entendi, no meio desse processo, com a ajuda de Pipa Dantas, que já existia um cenário para a web, né, para conteúdo da web, que vinha crescendo, né? Eu já tinha referência de algumas outras séries LGBTs que estavam fazendo sucesso aqui no Brasil e fazendo sucesso fora do Brasil, né? Red é uma série que eu cito sempre, foi minha primeira referência. E topei fazer esse formato, mas assim, sem nem muito apostar que daria certo, que teria alto alcance. Na verdade, o desejo era de botar no mundo alguma coisa mesmo, assim, né? Então, começamos a desenvolver roteiro, pensando nessa coisa de roteiro para a web, né? Roteiro de série para a web, né? Entender a construção narrativa para esse formato específico, porque tem seus pormenores, né? Tem suas especificidades, coisas que a gente precisa pensar para o apreciador que está assistindo mobile, né? Que está assistindo no telefone, para quem está assistindo numa tela de computador, é diferente de você assistir num cinema, num telão, né? Então, todas essas coisas foram surgindo dentro do próprio processo. Então, a gente foi meio que... Septo foi a primeira websérie daqui do Rio Grande do Norte, né? Primeira websérie LGBT do Nordeste. E era algo que a gente foi procurando referência nas coisas que a gente tinha parecido, né? Então, entender como seria uma lógica de financiamento e de distribuição na realidade de 2016, quando não se tinham editais específicos para o formato, né? Dentro de uma Ancine, dentro de quaisquer outros programas culturais, né? Não existia uma especificidade para o formato, por ser muito novo. As webséries elas vêm tendo uma crescente, a gente pode datar de 2012, 2013, mas de ser consumido de fato de uma maneira relevante em 2015, sabe? Então, abrindo a mata enquanto caminhava para dentro dela, foi mais ou menos isso. E aí, Septo veio, eu firmei uma parceria com Brasileirismos, porque eu entendi, junto com os colegas, assim, que se a gente vai fazer cinema, a gente precisa pensar numa distribuidora, né? Claro, quando na maioria das vezes isso não existe porque o cinema independente, o cinema de guerrilha que a gente conhece, né? Muitas vezes eles vêm do realizador fazer e aproveitar do circuito de festivais, né, nacionais e internacionais, como uma mola propulsora da divulgação da própria obra. Mas pensando numa realidade de longas-metragens, longas nacionais, né, longas conhecidas, coisas que a gente vai assistir dentro do cinema, né? Existem distribuidoras que pegam o conteúdo e jogam para o mundo para o público conhecer, né? Como isso seria aplicado dentro da realidade da web, né? Eu pensei, eu acho que a gente tem que pegar, a gente não tem um canal forte de divulgação, mas se a gente quer fazer com que o projeto seja grande, quer fazer com que ele aconteça, limando essa possibilidade de financiamento público, de financiamento via edital, a gente tem que pensar, sei lá, num financiamento coletivo. E aí a gente mirou nisso, vamos fazer um financiamento coletivo para realizar Septo, né? Fizemos um orçamento maluco de rodar 5 episódios com um orçamento que nem seria ideal para rodar mas a gente fez. Colocamos na plataforma de financiamento, mas também pensando nessa lógica, conhecendo as experiências de outros colegas da cena cultural do relacionamento com o financiamento coletivo, como seria possível atingir uma excelência, né, na viabilização e na captação financeira online. A gente tem que ter um grande canal falando que esse projeto é importante, que ele precisa acontecer. E por si só, né, intrinsecamente, Septo, ele tinha um apelo que em um primeiro momento eu não enxergava, mas hoje eu consigo enxergar. Imagina, a primeira websérie LGBT do Nordeste, a primeira websérie do Rio Grande do Norte, uma história sobre 2 mulheres, uma história onde as duas protagonistas não são brancas e onde a gente traz essa coisa muito forte da representatividade nordestina, né? De estar vendo o nosso sotaque, né? De reafirmação, como você mesmo falou muito bem, da identidade. Tem um apelo. A gente precisa, então, de alguém que pegue esse apelo e jogue para o Brasil e para o mundo e diga, bote seu dinheiro aqui, não só pelo fomento, mas para que se mude algo na cena audiovisual, não só na cena audiovisual, mas na forma como esses indivíduos se enxergam, esses indivíduos que têm uma representação e uma representatividade aquém do ideal, esses indivíduos se enxerguem como importantes na sociedade, né? E o audiovisual é uma ferramenta transformadora da sociedade, né? Então, veio a parceria com Brasileiríssimos. É um canal que, no Facebook,
naquela época tinha 7 milhões de seguidores, né? O Facebook em 2016, vamos pensar ali antes do golpe, em cima da presidenta Dilma, era uma plataforma, era uma rede social que era muito... Era a maior rede social, né, até o momento. Hoje a gente tem o Instagram, mas naquele momento a rede social era o Facebook, bem maior do que o YouTube, inclusive. E já tinha o recurso de hospedagem de vídeo e coisa e tal. Firmamos uma parceria com Brasileiríssimos, são de Recife, né? Compraram a ideia pela ideologia também, mas por não terem nenhum tipo de produto como esse dentro da própria plataforma. E distribuíram para o mundo. E assim, quando a gente gravou para lançar a campanha, a gente fez uma gravação de um trailer sem ter a história, né? Imagina, você grava um trailer com um apelo sem ter uma história, sem ter os atores definidos, além de mim, né? Então, foi um tiro no escuro, assim. E que foi muito bem comprado. Uma coisa que eu lembro, que eu não esqueço, do dia que a gente lançou o vídeo de apelo para que as pessoas aderissem à campanha, eu estava pensando, sei lá, numas 10 mil visualizações, numas 15 mil visualizações, nos 100 compartilhamentos, no máximo, assim, conhecendo também as métricas da própria página que lançou a gente. E veio uma coisa de 200 mil views, sabe? Uma coisa que crescia, que se alimentava e que a gente via a comunidade LGBT abraçando. E meio que nessa de observar o que estava acontecendo, a gente entendeu a importância da coisa de fato. E aí a gente teve, na primeira temporada, 289 pessoas que apostaram no projeto, bateram a nossa meta, mas, além disso, a gente estava na rua, aqui em Natal, no Carnaval, vendendo caipirinha, juntando dinheiro para o projeto, né, com apoio de gente que dava uma bebida alcoólica para poder subsidiar a venda. E meio que isso aconteceu, o Septo nasceu, filmamos. Esse lugar que a gente está rodando esse bate-papo hoje é um cenário de Septo. Isso aqui foi um set de Septo durante as 3 temporadas, né? Isso aqui fazia parte, era a Casa de Lua, né? A personagem de Priscila Vilela. Então, até é muito simbólico a gente estar conversando sobre isso aqui hoje. Hoje a gente acabou de ganhar mais um prêmio internacional na Austrália. E tudo isso foi fruto de um junteiro de gente que queria fazer a coisa acontecer, né, que tinha muita vontade e ainda existe muito essa vontade da gente de fazer a tão sonhada consolidação do mercado audiovisual aqui no Rio Grande do Norte, né? Porque eu não sei, eu acho que é leviano a gente dizer que existe um mercado em desenvolvimento, né? E que está se desenvolvendo há muita batalha dos realizadores independentes, né? Que hoje buscam essa alçada nacional, internacional, enfim. E aí, a partir disso, a gente buscou entender o circuito de festivais específicos para o formato, buscou entender a realidade dos streamings, né? Era algo que eu não conhecia. Imagina, naquela época o Netflix estava sendo uma coisa, não existia Globoplay ainda, não existia o hype tão grande da Amazon, né? Então, foi algo que a Netflix era muito distante, né? Como trazer isso para perto? Aí conhecemos distribuidores nos Estados Unidos, na Argentina, tudo isso dentro dos festivais. E hoje são players grandes, né? Septo está licenciado para 2 players internacionais. Um é o Personal Play da Argentina, que faz a distribuição na América Latina. Tem a Heavy TV, que é lá de Los Angeles, e eles distribuem a gente para mais de 70 países, para mais de 100 países, para mais de 70 milhões de pessoas que são assinantes da Heavy TV, e é uma plataforma para conteúdos LGBTs, né? Uma das primeiras do mundo. E foi algo que, assim, faz parte de um marco da nossa história, mas também, assim, por estar aqui conversando hoje, eu percebo que essa nossa busca, essa nossa sede incessante pela distribuição, também foi um pin na história do nosso audiovisual aqui, sabe? Porque se não existia antes e a gente aprendeu fazendo em conjunto, na coletividade, eu acho que o que veio depois e o que vem depois e o que dialoga com a gente, os nossos parceiros que vieram depois, beberam muito disso, né? Dessa nossa busca coletiva. E é mais ou menos isso. Massa, assim, você já traz um pouco essa questão do relacionamento com o público, né? E acho que Septo tem muito isso. Eu enxergo o Cinepoti também, né? Com essa busca de formar um diálogo e uma relação com esse público. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim de como você enxerga essa trajetória de formação de público que o Septo foi tendo, porque eu acho que ele é um ineditismo para a nossa realidade, quando faz com que uma obra ela tenha um relacionamento que ela não é só o da distribuição, né? Mas pela sua rede social, pelo formato como surge, como nasce. Mas eu vejo uma obra em um diálogo permanente, mesmo depois de tanto tempo, né? A gente está falando aí de 2016, aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, dessa formação, porque eu acho que
quando a gente está falando dessa distribuição, dessa difusão, a gente está falando um pouco de furar essas bolhas, né? Aquela bolha de que a gente já sabe que vai consumir, de que vai chegar, de que agora com certeza está nos assistindo aí, porque é consumidor audiovisual, né? E aí é uma coisa que eu tenho pensado muito, como é que a gente alcança aquele público que está lá do outro lado. Eu percebo assim que, pelo fato do audiovisual ser uma bandeira política para a gente, né, na verdade, a arte em si, ela é um posicionamento político, né? Para todos nós que construímos Septo, ela é um posicionamento. E na época que Septo surgiu, foi um momento muito delicado do Brasil como um todo, né? A gente tinha uma presidenta eleita sendo destituída, a gente via o cabresto da opressão se apertando muito mais para esses grupos que são mais vulnerabilizados. Então, eu acho que foi muito natural o nosso posicionamento e o fato da gente defender com unhas e dentes o que a gente defendia através da arte, surgiu de uma maneira muito natural, porque a corda também estava no nosso pescoço, né? E também teve, além desse lado, né, que é poético, que é político, que é de transformação lúdica da coisa, tem também um outro lado que é a malícia de observar o mercado, entendeu? Eu comecei a observar que as empresas, né, as obras que estavam sendo vendidas, as obras de grandes orçamentos a nível mundial, elas estavam falando sobre certos assuntos. E não estavam falando só sobre certos assuntos que também fazem parte do que é a nossa área de interesse. Não estavam falando sobre isso só porque tem o desejo de ser bom e de trazer representatividade. Existe isso, claro, é genuíno. Mas também existe uma coisa que era até meio polêmica de se falar, mas hoje não é mais, porque a gente conhece, a gente sabe, né? O capital passou a enxergar a representatividade como algo que vende, né? Porque quando você não tem nada para se ver enxergado na tela, né? Quando você não se enxerga naquela tela, você fica com sede de consumir aquilo. Eu quero ver aquilo, né? Eu quero ver aquilo e, às vezes, eu vou pagar uma mensalidade de um streaming porque eu quero me ver aquilo, eu quero me ver naquelas obras, eu quero ver alguém parecido comigo. E, no caso de Septo, as pessoas não pagavam, era de graça, né? Era no YouTube. Então, foi algo que até as outras webséries que existiam antes, elas eram pagas, né, em outras plataformas, no Vimeo, né? E Septo não, Septo veio de graça e veio, na primeira temporada, veio ainda mais massivo porque veio no Facebook, que naquele tempo era muito mais acessível do que o próprio YouTube, assim. As pessoas estavam muito mais conectadas aqui no Facebook, né? Tava rolando a timeline, opa, play aqui no negócio, 2 mulheres, entendi, vou assistir aquilo, né? Tem um lado fetichista da coisa, que a gente que faz parte do espectro LGBT a gente sabe, mas também tem um lado das pessoas que nunca se viram, que querem se ver. Então, essa via de comunicação ela é aberta constantemente pelo nosso ideal, mas também porque a gente sabe que o trabalho que foi feito dentro do mercado, da gente furar uma bolha do mercado, da gente ganhar um edital do Itaú, né, que é um banco, né, ganhar um edital do Itaú, é importante por causa do ideal que eles têm, de igualdade, não sei o quê, que somos muito gratos, mas também serve ao capital, e o capital entende que representatividade vende. É bom para a marca se associar com pessoas que têm esse discurso progressista, né? Que mesmo que a gente veja uma frente conservadora avançando há muito tempo aqui no Brasil e querendo nos sufocar, a gente entende que, em contrapartida, vem um movimento também muito forte de dizer assim não, e vocês não vão nos calar, né? Então, é algo que não ficou pairando num lugar só de quero fazer para botar meu bloco na rua, mas eu quero fazer porque eu tenho responsabilidade social e sei que outras pessoas e uma frente de resistência também depende desse trabalho, que é lúdico, que constrói de um trabalho de formiguinha, mas que muda muita coisa. Uma pergunta específica? Não, Mário, eu estava falando mais de formação de público, eu acho que você pode trazer um pouco também, né, de como o Cinepoti enxerga essa construção, né, de que pretende fazer, porque acho que o que eu trouxe para a Alice é muito, talvez, nesse lugar de tentar furar essas bolhas comuns que a gente tem de consumo e como é que a gente chega em outra ponta. Eu sou professora de produção cultural, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando vai pensar um filme, um evento, é qual é o seu público-alvo. De forma geral, a gente escuta primeiro todo mundo. Ah, não, eu quero fazer um evento, um filme para todo mundo. E é maravilhoso se seu filme, seu evento chegar a todo mundo, mas, no fundo, a gente tem que dialogar inicialmente com alguém, a partir disso, ter o lucro dessa abertura. Quando a Cinemateca Potiguar, por exemplo, surgiu fisicamente,
a gente achava, o nosso público-alvo eram os realizadores audiovisuais, para que a gente pudesse ter um lugar para assistir os nossos filmes e, com isso, saber o que estava, né, a cena, como é que estava acontecendo. Em pouco tempo, a gente percebeu que a nossa força estava no público-alvo periférico. A gente começou realmente a ser acessado pela Cinemateca Potiguar para escolas de periferia, para grupos em situação de rua, em situação de risco. E aí a gente percebeu, olha, o nosso público-alvo é outro. A gente precisa levar esse cinema do Rio Grande do Norte para essas pessoas. E aí, quando vem agora o Cinepoti, a gente, né, faz a pergunta novamente: quem é o nosso público-alvo? Primeiro, eu acho que é sempre também, em primeiro lugar, as nossas ações, pensar no que o nosso público-alvo é sempre o realizador, também o realizador potiguar, porque é importante que a gente se veja, a gente faça, a gente saiba o que está acontecendo, porque a arte é também referência. E, às vezes, a gente vê... tem uma ideia de fazer um filme e você acha que está reinventando a roda, mas aquele filme foi feito. Às vezes, até coloca, olha, o meu projeto é inovador. E, às vezes, você não para e olha o que foi produzido há um tempo atrás. Inclusive, nós, hoje, fazemos parte de uma geração que é uma geração de transição entre o analógico e a tecnologia, que vai ficar mais fácil acessar. Eu, no alto dos meus 44 anos de vida, e metade deles no audiovisual, tem memórias que eu tenho e que converso com pessoas que o pessoal mais jovem acha que começou de um lugar para cá, né? Que não vê o que estava sendo produzido, inclusive no teatro também. Essa semana estava num debate sobre, né, o quanto expoentes artistas daqui de Natal também, nos anos 70, 80, levaram o cinema de Carlos, Dimas, para o Rio de Janeiro, do ponto de vista mais teatral. E aí, hoje, a gente conversando com meus alunos, eles não sabiam nem quem são essas pessoas. E a gente vive essa transição agora da possibilidade de deixar um registro, de deixar essa memória, de deixar essa preservação. Então, o nosso público-alvo, a gente pensou, o realizador audiovisual, porque a gente quer dialogar, a gente quer dizer para ele que, olha, seu filme existe, ele vai estar aqui para todas as gerações futuras, né, e outras pessoas de outros lugares. Mas é também ver esse público que agora se formou, que é o público que passou a ter o audiovisual como companhia. Na pandemia foi o que a gente viu. Nós somos um país que a gente não foi acostumado ao letramento. Nós não fomos educados a ler, a gente foi educado no audiovisual. Programas infantis na minha época, com novela e jornal, era mais ou menos a formação. Tanto que quem começa a produzir audiovisual, às vezes fica ainda num reflexo, há uns 10 anos atrás, de produzir feito novela. Hoje já é um outro formato, é isso que a Alice estava falando. Quando as pessoas olham e dizem assim, olha, eu tenho que produzir no formato digital, eu tenho que lembrar que os enquadramentos vão ser vistos no celular. Então, já é um outro tipo de raciocínio. E aí o Cinepoti veio para dialogar com esse público que produz, para mostrar assim, que a gente quer levar o filme para todos os lugares do mundo, e para o ser humano convencional, comum, que teve no audiovisual uma grande companhia, e a gente quer dizer esse ser humano potiguar, que existe audiovisual de companhia também, com os lugares que ele está acostumado. Então, ele vai ver filme que se passa no Alecrim, cenas que se passam aqui, como a gente está gravando agora, que se passa na escola estadual que o filho dele estudou, que aí você tem a memória do sertão. E aí o nosso público-alvo é também esse ser do Rio Grande do Norte, para ele entender que existe, né, que existe cinema, e a gente vê se descobrir pelos primeiros relatos que a gente tem, principalmente como os alunos do IF, eles são bem consumidores do audiovisual potiguar. Então, eles debatiam muito com os colegas da rua, de outras escolas, sobre, e nem sempre as pessoas têm um acesso. Então, hoje, conversando com a equipe, os meninos mais jovens falam, Mara, é tão bom agora, porque eles já conseguem também a gente dialogar sobre aquele filme. Não é o filme que eu assisti no IF, não é o filme que eu assisti numa situação específica. Está lá para todo mundo e a gente consegue dialogar sobre. E também, como público-alvo, pensar quem quer produzir, para mostrar que é possível. Porque quando a gente vê uma plataforma, que é uma plataforma de pesquisa gratuita, né, como o Cinepoti, com conteúdo audiovisual lá, que você cadastra, porque se você fez um filme, você é profissional, você vai lá cadastrar. Então, a gente sai do percurso de deixar filmes ou em gaveta ou em arquivo. Então, você também é esse público que vai estar mostrando quem você é. E o Cinepoti veio para dialogar com todas essas pessoas.
Massa. Aproveitando que você falou, né, um pouco sobre como funciona a plataforma, assim, ela é uma plataforma que ela fica permanente em processo de curadoria ou ela tem um período específico, né? Como é que você, para o público que está aí em casa, que tem filmes, né, e que querem colocar na plataforma, como é que eles procedem? A gente, quando lançou a plataforma, a gente fez 2 semanas só de inscrição. Por quê? Como falaram anteriormente, para a gente lançar a plataforma também foi um desafio. Nós fomos estudar o que era uma plataforma. A gente não tinha grana para bancar uma pessoa que ia construir. Então, foram 4, 5 meses de estudo da gente do IFRN com colaboradores externos. Então, o Cinepoti teve vários colaboradores externos. E aí a gente primeiro fez esse teste de 2 semanas, apenas as inscrições aconteceram. A gente, né, tem vários filmes que já me deixaram muito feliz e profissionais lá registrados, mas agora não. Nesse período a plataforma já está aberta. Por quê? Porque essas 2 semanas a gente deixou para fazer os testes. Agora a gente está justamente nos ajustes. A gente viu que o pessoal teve dificuldade, por exemplo, em upar a imagem, pelo formato que a gente pediu. Então, já são modificações que a gente vai fazendo dessa realidade. Mas, desde então, a plataforma, a intenção é que ela fique permanentemente aberta para que as pessoas possam, a qualquer momento, colocar o seu conteúdo audiovisual e o seu registro enquanto profissional também. Vou fazer uma pergunta para a Alice. Todas essas são as que eu tinha listado. Se acabar, eu vou pedir para os meus colegas que estão aqui também colaborarem. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu vi que saiu nas redes, saiu na imprensa, né, sobre o seu novo projeto, que é o Agô, que é um documentário, né? E, enfim, fiquei super curioso, encantado com o argumento. E acho que o público também vai adorar conhecer um pouquinho mais, porque a gente fica sempre naquela coisa de que você tem o seu nome muito forte ligado a Septo, né? Mas acho que você tem uma carreira também por outros lugares, assim, que é incrível e que eu sou fã também, né? Lindo. Ai, como é bom falar de Agô. Agô ganhou esse prêmio agora no Rio Web Fest. Ele ganhou esse prêmio como melhor ideia, porque foi analisado o argumento, né? E um outro conjunto de fatores, que é o potencial de venda também no projeto, potencial de venda e execução, né? Mesmo sendo um projeto que eu vou explicar como ele é, até um pouco megalomaníaco à primeira instância, mas esse festival ele analisou isso, né? O argumento, a força do argumento, para o espírito do momento, inclusive para os assuntos que vêm sendo discutidos, a relevância social, a relevância dentro do mercado audiovisual, né, de linguagem, e a possibilidade de venda dele para o mercado, né? De novo, frisando, a gente sabe que é algo que a gente aprendeu com a experiência de Septo, que muitas vezes, para a gente passar certos projetos que fazem parte da nossa ideologia, do que a gente acha que é importante ser visto pelas pessoas, o nosso trabalho que muitas vezes ele não vai ser financiado assim, a gente tem que observar o que o mercado está querendo comprar também, né? E ir direto em certos produtores, em certas produtoras, em certos streamings que dialogam com aquilo ou que tem a malícia de querer comprar o projeto para vender porque vai agradar o público-alvo que eles querem atingir por algum tipo de defasagem que eles tenham para poder atingir esse público, né? Agô é uma série documental, foi criado assim, sei lá, numa manhã, eu acho, não sei se eu posso dizer isso, mas era uma ideia que já vinha muito forte na minha cabeça, que veio de uma necessidade muito pessoal minha, né? Eu venho desde 2016, depois de Septo, eu venho entendendo a minha identidade, né? E me entendendo enquanto uma mulher negra, né? E o quanto eu sofri com a miscigenação forçada do nosso país. E a partir dessa visão que é subjetiva, que é intransferível, como isso também faz parte de uma realidade coletiva do povo brasileiro. No que se diz respeito à negritude, né? Claro, esses conflitos de identidade também abarcam muito a identidade indígena, né? Mas tudo isso parte dessa colonização forçada que a gente teve. E eu vinha muito mexida com isso, estudando sobre isso, né, lendo, fazendo minhas leituras pessoais. E como eu tenho essa coisa de tentar sempre traduzir necessidades de fazer artístico, de realizações pessoais em fazer artístico, né, sempre pensando nisso, e o audiovisual sempre como uma ferramenta transformadora, pensei, cara, se eu sempre tive essa dificuldade, e se eu só entendi a minha negritude quando o meu fenótipo ficou aparente para as pessoas, né, depois que eu
parei de aderir a certos procedimentos de embranquecimento que fazem parte da vida de tantas outras meninas que são meus pares, isso deve ser relevante de um modo geral, né? E eu dialogava muito com o André Santos, do Caboré Audiovisual, sobre isso, dentro do aspecto pessoal mesmo. E eu pensei, cara, eu acho que isso deve dar alguma coisa. A gente precisa contar essa história, né? Talvez isso tenha um pano muito interessante para a manga, para uma construção narrativa. E aí eu vinha consumindo muita coisa, né? Uma referência máxima que eu tenho é uma série que está disponível no Netflix, chamada Sankofa, de um fotógrafo, né? O criador é um fotógrafo, e ele faz uma viagem para a África, em busca das rotas que fizeram parte dos povos que foram sequestrados de África para virem para a colonização, né? Para serem colonizados, né? O povo que foi sequestrado. E ele faz essa rota, né? Pensando nessa rota que os escravos foram levados. E isso me despertou muita coisa. Eu já tinha tido uma primeira experiência, agora no meio da pandemia, roteirizando e dirigindo à distância uma websérie documental, né, para uma influencer LGBT lá do Rio de Janeiro. Foi um trabalho feito à distância. E eu comecei a pesquisar também sobre esse formato de série, web, documental, como seria isso. E aí a gente estava nas vésperas de realizar uma inscrição para uma rodada de negócios bem famosa que tem aqui pelo Nordeste, chamado Nordeste Lab. E a gente estava inscrevendo alguns outros projetos que a gente já tem, né, do próprio Caboré. E aí eu estava conversando com Priscila sobre um teste que eu quero fazer, que eu já ia fazer como um diagnóstico pessoal, quase. Diagnóstico, não sei se é a palavra, mas é um teste de ancestralidade que é feito a partir da extração do DNA mitocondrial e do cromossomo Y dos indivíduos. E a partir desse teste, né, feito em um laboratório lá de São Paulo, o Generalab, eles conseguem traçar, dentro do que eles têm de referência no banco de dados deles, a sua linhagem ancestral em até 50 mil anos. Né? E eu pensei, e eu já vinha muito nessa coisa também, com o candomblé sempre ecoando muito forte dentro de mim, de fazer essa busca e de, ao invés de olhar para Portugal, de olhar para a África, né? De fazer essa coisa de olhar para um povo de origem que é outro, né? que é menos contado, que é menos falado. E aí me veio a premissa de fazer uma série que seria... a série começaria a partir do momento que a gente receberia esse teste de ancestralidade. Eu e mais uma equipe de 4 outros realizadores audiovisuais. Ju Almeida, que é de Salvador. Hoje está morando em São Paulo, trabalha na Pródigo Filmes. Uma pessoa que eu conheci também no meio da pandemia. Né, uma mulher negra incrível, que faz trabalhos incríveis e que está nessa crescente, muito jovem também. Atos Muniz, que é um outro colega meu, realiza muitas coisas aqui em Natal também. E o próprio André Santos, que é a pessoa com quem eu trocava sempre. Né? E todos nós faríamos esse exame, todos nós somos pessoas racializadas. Cara, essa coisa da máscara é muito... Minha mão está desinfectada, é mais difícil tá? do que fazer audiovisual, não, né? é muito complicado. Mas, enfim, deixando todo mundo em casa ciente de que minha mão está muito limpa, por isso que eu estou pegando na máscara. E o elemento surpresa da série, a premissa dessa série documental, né, que o roteiro seria traçado a partir do elemento surpresa da abertura do teste de ancestralidade. A gente entenderia quais foram as rotas percorridas pelos nossos antepassados, pensando Nordeste, Europa e acabando na África. Né, provavelmente ali na África Ocidental. Né, a gente fez esse mapeamento superior. E aí tivemos uma reunião com o pessoal do Generalab, né, eles toparam ser nossos parceiros assim, em uma primeira instância, fornecendo o teste, né, um teste que é um pouco caro, fornecendo o teste para a equipe que fosse trabalhar, para a gente dar esse ponto inicial para o nosso roteiro. E para a série, que também seria muito interessante para eles, né, o desenvolvimento a divulgação da pesquisa deles. E aí, a partir disso, tendo alguns dados que eles já possuem dentro de banco de dados, a gente conseguiu entender um roteiro prévio que realmente partiria de Nordeste, né, entendendo todo o panorama histórico da colonização brasileira, que essa trupe partiria numa road trip, né, numa série de viagem. Partiria do Nordeste, ia para a Europa e em cada lugar, cada continente, a gente ia contar um pouco dessa história de embranquecimento da população brasileira,
né, de onde veio essa raiz desse embranquecimento, para que isso não fique restrito só às pesquisas acadêmicas, né? Eu sou uma acadêmica, entre várias aspas, mas eu estou me formando como artista visual, mas eu consigo perceber que a linguagem acadêmica ela afasta muitas vezes as pessoas, né? Ela é inacessível, né? A partir da ABNT já existe uma barreira e um afastamento, né? Então, usar o audiovisual também pensando nisso, nessa quebra dessa barreira e trazer as pessoas para perto, para falar de identidade, que é algo tão pessoal, porque existem essas barreiras todas, né? Porque essa discussão fica restrita, muitas vezes, à academia, né? Ao linguajar complicado, né? E nós que não somos acadêmicos, né, realizadores audiovisuais, usarmos o audiovisual como essa ponte entre a ciência, entre o estudo, mas também com algo que paira no ar, que é a ancestralidade. E aí nos liga com o candomblé, nos liga com a cultura afro, nos liga com esse lugar que é muito mais interno, né? Então, é uma série que, hoje, nesse momento de agora, a gente se encontra... Agora sim, enquanto a gente grava, né? Não sei se daqui a quando for exibido o programa, se a gente já vai ter avançado nesse sentido, mas a gente está em negociação com alguns players de distribuição nacional, internacional, alguns canais de TV, para poder viabilizar esse projeto, né? Que é até simples, né? 4 pessoas viajando, naquela tora de levar câmera, de levar áudio, a gente se reveza, eu apresento, mas também as histórias dos meus colegas que estão na técnica vão ser contadas. Só que é um projeto que é caro. Realidade de pandemia, realidade de dólar alto, de euro alto, enfim. É um projeto que ele tem um orçamento que ele até é um pouco assustador, assim. Mas eu acredito que é um passo que precisa ser dado, tanto pela história ser contada, mas para o desenvolvimento do mercado. E é mais ou menos isso. Massa. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, que na verdade é uma curiosidade. Mas vocês conseguem identificar a diferença de consumo, por exemplo, antes da pandemia, durante a pandemia, durante esse momento? Tipo, vocês conseguem identificar algum arco nos canais de distribuição, né, do trabalho de cada uma? Sim, né? Na verdade, tudo mudou, né, com a pandemia. Nós não somos mais os mesmos enquanto seres humanos. E se você não mudou, existe algo muito errado com você. Então, é algo que é importante, né, se pensar. E com isso veio também o audiovisual. Eu acho que é importante lembrar também que, do meu ponto de vista de professora, quando a gente tem no Enem, como mais ou menos 2 anos atrás, o tema da redação ser audiovisual, ser cinema, eu acho que ali já foi um diferencial, um ponto, inclusive, esse da academia que ali estava falando da aproximação. Quando aconteceu a temática, né, da redação do Enem ser sobre o cinema brasileiro, ser sobre audiovisual, menino, a semana seguinte na Cinemateca era uma glória. Assim, os meninos fizeram, inclusive, festas. Tipo, caramba, a gente conseguiu fazer a redação. Por quê? Porque naquele tempo que a gente fazia festa. Né? Isso, existia um tempo, né, que a gente se reunia e fazia festa. Porque aquilo que já era, muitas vezes, visto pela família, e de uma forma geral, tipo, menino, você está assistindo filme, vai estudar. Né? Isso aí já era algo assim, para que a gente que é técnico do audiovisual, assistir filme não é só o fruir cultural, é analisar, né, tudo isso. Então, ali já foi uma pequena chavezinha que, do ponto de vista profissional e do que era o cinema audiovisual, as pessoas já entenderem que, olha, existe uma importância. É o tema do jeito oficial de se acessar a universidade, não foi sobre célula-tronco, não foi sobre economia, foi sobre cinema. Então, já é algo que a gente sabe que mexe de forma geral. Aí, com a pandemia, a gente viu a importância social, individual e de companhia do audiovisual mesmo. E diversas plataformas surgindo nesse perfil também, a gente procurando consumir, então, algumas plataformas gratuitas, as pessoas também indo em busca desse conteúdo, porque, como falado, foi a nossa forma de ter companhia e de passar as horas. Quem nunca, perguntou um amigo, como é que você está, né, sobrevivendo à pandemia? Assistindo muita série. Eu estou emendando séries, eu estou emendando filmes, eu estou pensando nisso. Então, o audiovisual, ele também foi visto como esse ponto de vista de companhia mesmo. E isso é muito importante, isso não é pouco importante. Porque quando a Alice traz também, e não é qualquer tipo de companhia, você também pode escolher consumir coisas ruins, porque também a gente tem produto ruim em tudo que é lugar, mas quando você vai para plataformas como a gente estava falando aqui há pouco, né?
a gente tem brasileiríssimos, a gente tem plataformas como o Cinepoti, que você vai, essa questão da identidade. Você pode procurar hoje plataformas que têm a ver com a sua cor, com a sua identificação de gênero, com a sua classe social, com a sua idade. E você vai vendo que não está só. Você vai vendo que você está entre iguais. E o audiovisual, eu acho que trouxe essa certeza de dentro da sua casa, de dentro dos seus pensamentos pandêmicos, de quem sou eu, onde estou, onde vou, você olhar o material e aquele material te fazer sentido. Audiovisual é política também, como a Alice colocou, né? A gente trazer ali as principais questões que precisam ser debatidas, que devem ser debatidas. E o audiovisual, ele faz isso melhor do que a academia do ponto de vista de popularização, como a Alice colocou, porque realmente a gente tem muitos desafios com a academia e, de repente, você está lá entendendo o conteúdo, se entendendo como ser humano através do audiovisual. E como isso não foi percebido, porque, tipo assim, esse final de semana eu estava entediado, ou eu estava triste, fiquei em casa assistindo o filme. Não, foram esses meses, o meu companheiro oficial, porque tinha a ver com você estar sozinho, tinha a ver com você estar com alguém que você curte, tinha a ver com o estar em família, então foi realmente uma companhia. E aí eu acho que sim, o audiovisual foi assado a um outro lugar mais romantizado, inclusive, um outro lugar de importância. E aí isso a gente está falando assim de uma linguagem responsável por gerar muito economicamente, por o PIB brasileiro em relação ao que o audiovisual gira é muito forte. A gente está falando de profissionais que fomentam o mercado e fomentam o país. Mas a gente percebeu isso enquanto indivíduo. A gente percebeu essa importância ali, que se não fosse os filmes nessa pandemia, o que seriam dos seres humanos e das suas cabeças, né? O conceito aconteceu uma coisa muito louca. Vocês que estavam lá devem lembrar que a festa de lançamento de Septo de Natal, no dia 7 de março, foi o último rolê oficial, podendo, valendo, foi o último rolê pré-pandêmico que teve em Natal, né? E foi o nosso último encontro, enquanto realizadores, mas também com o público que já existia, que foi para assistir a pré-estreia. Então, a gente exibiu ali o primeiro episódio, junto com de outras 2 séries que também estavam sendo lançadas naquela época. E todos os outros episódios já foram lançados com as pessoas desesperadas dentro de casa, né? Então, a novidade foi chegando semana após semana, com os boletins de Covid, com tudo isso chegando, e um episódio foi chegando como essa coisa do respiro, né? É muito louco, porque também o último episódio da gente tem uma métrica que é muito interessante, que eu analisei, que as pessoas que ficaram em casa, elas procuraram muito matérias que saíam, olha, webséries para você assistir, webséries LGBTs para vocês assistirem. E aí houve uma integração. O algoritmo do YouTube, que as 2 últimas temporadas de Septo saíram pelo YouTube, né? Não só pelo Facebook, né? O Facebook a gente deixou de lado e fomos oficialmente para o YouTube. E está tudo lá agora. Mas o algoritmo do YouTube, ele entendeu que existia uma conexão entre essas obras que eram diferentes, mas que elas dialogavam de alguma forma por algum motivo. E o motivo foi as pessoas estarem acessando a uma obra e já pulavam na lista de reprodução para outra obra, né, de outros realizadores de outro lugar do mundo, do Nordeste para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para o Norte. Né? E o último episódio da gente, né, o último episódio da história da série, que é o episódio 6 da temporada 3, ele tem, até a minha última checagem, ele tinha mais de 340 mil visualizações. Enquanto o primeiro episódio da história da série de 2016, que está no YouTube, tem pouco mais de 150 mil. Então, ou seja, né, o último episódio da gente, ele não tem absolutamente um quê autônomo, né? Você precisa assistir a temporada para entender. Só que o algoritmo estava guiando as pessoas a assistirem o último episódio e, a partir daí, decidirem se queriam ou não e assistir tudo, né, antes. E é um número que é muito discrepante. E isso para mim, é um indicador muito forte do entendimento do próprio relacionamento das obras, né? E é um indicativo do perfil das pessoas que estavam assistindo e da busca incessante das pessoas por obras de qualquer época de lançamento. Então, isso foi um ponto muito chave assim, que eu entendi. Caramba, as pessoas estão consumindo mesmo, e estão consumindo de qualquer jeito, sem assistir o primeiro episódio, sem assistir a segunda temporada, eles querem só ver alguma coisa que está sendo indicada ali. E aí, esse foi o estalo que eu tive, né, com relação à métrica. Foi isso.
Só complementando, e a gente vive exatamente isso aqui na prática. Aqui estamos numa mesa, um debate do Cine Verão, que na prática acontece em Ponta Negra, fisicamente. Até então, as edições anteriores, você precisava estar em Natal, sair da sua casa, vir para Ponta Negra, e agora a gente está sendo, né, acompanhado por pessoas de qualquer lugar do mundo, que é uma coisa também que aconteceu da gente poder consumir os filmes daqueles festivais que a gente nunca imaginou que ia ter acesso. Então, de repente, a gente tem tudo o que está acontecendo agora dos festivais. A gente vai de festivais do interior do Rio Grande do Norte, né, os festivais franceses, aos grandes festivais mundiais acontecendo do ponto digital. Então, da nossa casa também, do nosso lar, a gente está conseguindo ter acesso a festivais como esse e qualquer outros que a gente nem sonhou um dia estar participando. E aí ali você está participando dos conteúdos, você está participando do debate, você está participando, assistindo aqueles filmes que a gente ficava só vendo as resenhas, né, dos filmes, como é que foram, o que é que era mais forte, se o filme chegasse numa plataforma massa, se fosse, ainda tem a possibilidade de ser pago, né, ou não. Mas nem sempre a gente tinha acesso a isso mesmo. Então, acho que também foi uma maneira de nós que gostamos de audiovisual poder entender mesmo e viajar sobre o que está sendo produzindo no mundo inteiro através do acesso aos festivais. Massa. Então, aproveitando aí você que está assistindo, você pode acessar os filmes do Cine Verão, né, lá no site, na nossa plataforma, onde está concentrado todas as obras que estão participando. E eu constato muito isso. Assim, acho que talvez esse ano, né, esse ano que passou, talvez não tenha sido o ano que eu tenha mais consumido cinema nessa maneira geral de curtas, porque é exatamente isso que Mari falou. Assim, a gente só conseguiria assistir esses filmes se a gente tivesse lá naquele festival, né? Mesmo a gente que circula minimamente por festivais, a gente não consegue estar em todos os festivais. E aí essa questão acaba nos aproximando muito mais dos nossos colegas, dos nossos parceiros, né? Parceiros de uma ponta e da outra. Bom, papo bom. Obrigado por estarem conosco aqui, encerrando essa programação de bate-papo do Cine Verão. Queria agradecer imensamente em nome de toda a produção, em nome de toda a técnica que está aqui por trás, que faz esse festival acontecer. Agradecer o incentivo da Lei Aldir Blanc pela Funcart, Governo Federal, né, que tornou essa edição possível, a 4ª edição. E deixar aí uma palavrinha final também para vocês se despedirem. E você que está em casa, corre, porque está perto, né, dos filmes saírem do ar, então você ainda consegue assistir a programação do Cine Verão. Bom, então quero convidar você, né, se você ainda não acessou a nossa plataforma Cinepoti, vai lá. E é importante lembrar que nós somos uma plataforma de pesquisa. Então, ao assistir o filme lá, você também tem as informações técnicas sobre ele. Que microfone foi utilizado, que tipo de câmera foi utilizado, em que contexto aquilo foi utilizado, porque também é diferente da plataforma comercial, que você assiste, mas não necessariamente você tem todos esses detalhamentos técnicos. Então, se você curte cinema, se você quer saber mais do audiovisual potiguar, eu convido você a assistir os filmes do Cinepoti, justamente a assistir e ir além, a ler as informações técnicas sobre ele. Convido você que faz o cinema no Rio Grande do Norte a cadastrar seu filme. Lá a gente também tem uma lista de profissionais que fazem parte. Então, isso é muito legal, porque é você saber, eu quero um técnico de som. Vou dar uma olhada aqui quem são os técnicos de som disponíveis no mercado. Então, é um jeito da gente mostrar nosso trabalho, da gente mostrar, de se preservar, de ser memória. Então, aquilo que a gente fala, as pessoas começaram a fazer cinema comigo, Buca, Fábio, que a gente, às vezes... um dia desse eu levei para o IF, quando a gente levava pessoas para o IF, e eram pessoas que a galera nunca tinha visto na vida. Quem são aqueles seres humanos que, para mim, eram tão importantes? Então, a partir de hoje, cada um faz sua história. No Cinepoti, eu gostaria de convidar você a fazer a sua história, a se cadastrar seu filme. Para você que curte cinema, também assistir lá. E também agradecer a equipe que faz o Cinepoti, porque nós somos uma plataforma de pesquisa e preservação feita por alunos do ensino médio, do ensino subsequente, do ensino superior. Juntamente tem uma parceria da UFRN, através do Observatório do Audiovisual Potiguar, que é o Cinepoti, a gente cadastrou cinema e profissionais. O Observatório do Audiovisual Potiguar tem um cadastro de empresas, de produtoras que fazem o audiovisual no Rio Grande do Norte. Então, acho que isso também foi muito importante para a gente se perceber enquanto ser profissional, enquanto expressar arte, enquanto coletivo, que são essas produtoras. Então, eu convido todos vocês e agradecer ao festival,
mais uma vez, estar aqui, estamos juntos e obrigada. Assine, adiram, como que é que eu falo? Vem junto, né? Filiem-se ao Cine Poti também. Filiem-se ao Cine Poti. Busquem também outras obras potiguares que estão aí. Septo, lembrando, está disponível aí no YouTube para quem quiser assistir, quem quiser conhecer o nosso trabalho. Conhecer também um pouco do que o Caboré Audiovisual faz, meus parceiros de muito tempo, de muita luta, que eu sou só uma agregada, não sou integrante oficial. Fica aqui a indireta aqui para o pessoal que está atrás das câmeras. E dizer que é isso, cara, que representatividade importa bastante, que talvez até para alguém que faz parte de alguma empresa, que tem o capital na mão, de entender que o digital faz parte do presente e do futuro, né, e é algo que não dá para retroceder, né, e que abra-se esse olhar, né, que não é só pelo instrumento lúdico, não é só pelo ideal de cada obra, mas também porque gera um retorno imediato, né, é bom para você, é isso. Massa, a programação segue online, você pode ir lá curtir, assistir e acompanhar o Festival Cine Verão. Valeu, até a próxima. É isso, essa foi a 4ª edição do Cine Verão, Festival de Cinema da Cidade do Sol. Eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam aqui, dizer que estamos morrendo de saudade de nosso encontro presencial, sentindo essa brisa, esse mar, esse cheiro de maresia, essa energia toda que essa cidade, essa praia nos acolhe. Quero dizer que a gente espera muito te encontrar em 2021, em 2022, presencialmente, todo mundo vacinado, saudável, bonito, gostoso e maravilhoso. E é isso, muito obrigada a todo mundo que fez, a galera da equipe, a galera da ProShow. Quero agradecer também a todo mundo que torce pelo nosso projeto. O Cine Verão é um festival que a gente vem aí há alguns anos tentando fazer ele acontecer. Não tem sido fácil, não é fácil fazer um festival de cinema nessa cidade, não é fácil fazer filme nessa cidade. Então, assim, a gente precisa muito da atenção de vocês, do engajamento de vocês. Então, vem com a gente fazer isso acontecer, porque, como a gente falou aqui ao longo de todas essas mesas, isso que a gente faz diz de muita coisa, não é só entretenimento, isso é sustentabilidade, isso é vida, isso é significado, é sentido para muita gente que está aqui. E eu espero que para vocês também seja. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Até 2022.